Eita, peraí. Ok. Pato Donald encontra a felicidade. Será que é isso mesmo, gente? Temos aqui um livrinho essencial, um livro fundamental para que a gente saiba como é que o Donald é feliz ou não, ou infeliz. O que é a felicidade para o Donald? O que é a felicidade para os nossos patinhos aqui? Que é o livro mais divertido que eu já li em muito tempo. E é um livro da Disney. Disney BD Disney. Tudo isso e mais um pouco já já no nosso vídeo. Fica com a gente, valeu! Roda a vinheta aí. Galera, nosso quadrinho de hoje é o quadrinho da Disney, do Pato Donald. É um quadrinho muito bacana, no estilo álbum, do senhor Lewis Trondheim, não sei como pronuncia esse nome aqui, Lewis Trondheim e Keramidas, essa dupla. Já tinha escrito esse livro aqui também, que é As Mais Loucas Aventuras do Mickey, que também é bastante divertido, gente. O Mickey e o Donald fazendo loucuras aí em várias terras. A premissa aqui é o seguinte: essa dupla estava numa venda, essas vendas de garagem, coisa muito de americano. E aí eles descobrem os quadrinhos antigos da Disney. Essas pranchas, na verdade, eram pranchas perdidas que não tinham sido publicadas. E aí esse pessoal, quando recupera essas pranchas, eles resolvem imprimir, né, e publicar essas histórias. A gente vai perceber aqui que as páginas estão meio amareladas, tem alguns pedaços faltando. Aqui no do Mickey tem página faltando, sabe? Para fazer mesmo esse efeito de que o quadrinho é antigo. Então eles fazem essa simulaçãozinha, essa brincadeira assim com a gente. E aí, gente, eles com essa premissa aí, eles podem meio que fazer o que quiser, porque são páginas que foram descartadas pela Disney. E aí a gente vai descobrir mais ou menos por quê. Eu acredito que esse aqui do Donald seja o melhor trabalho deles até agora. Até porque ele é o mais filosófico. Ele trata direto com vida, com felicidade, com a existência. Nós, como pessoas adultas, e até acredito que uma criança ela vai conseguir personificar esses personagens e fazer relações com a humanidade, com pessoas. E aí a gente vai aprender muita coisa aqui. Desde o início, o Donald é confrontado com a existência, com o sentido de viver e de ser feliz. Por que que ele faz o que faz? Por que que ele tem que aturar o vizinho? Por que que ele tem que aturar os sobrinhos dele, as coisas que os sobrinhos fazem? Os sobrinhos dele, o Guinho, Zezinho e Luizinho, preparam uma torta para ele, mas quando ele vai ver a cozinha tá toda detonada. As crianças são assim, gente. Criança é assim, eles fazem uma coisa, mas não ligam nas consequências e acaba que o adulto tem que resolver. Tem alguns momentos aqui muito engraçados. Aliás, cada página, assim como no outro quadrinho do Mickey, é como se fosse um folhetim de jornal. A gente tem um trecho da história. A história ela anda, só que ela começa aqui em cima e termina aqui embaixo. Ela tem uma piada punchline aqui no final, né? Tem um tema, a página tem um tema, mas a historinha tem um punchline aqui. Esse tema termina com uma piadinha aqui no final. Mesmo assim, eles continuam a história, o plot principal. É um livro, como eu falei, para as pessoas pensarem sobre a sua vida, sobre o que elas estão vivendo, sobre o capitalismo, principalmente quando fala do tio Patinhas. O tio Patinhas manda o Pato Donald ir pregar uma pedra num desses lugares bem exóticos assim no Oriente, e aí o Donald vai passar por toda essa jornada para chegar lá, porque o tio Patinhas quer descobrir qual é o segredo da felicidade. Ele nada dentro de dinheiro, o capitalismo vivo. O próprio tio Patinhas, ele reconhece isso como ele sendo um burguês capitalista. Então ele é um cara trilionário que, mesmo que se o Donald trabalhasse, sei lá, por 300 mil anos, ele não conseguiria chegar no tanto de dinheiro que o tio Patinhas tem. E por ele ser um burguês, dono do capital, o sobrinho dele não tem parte nessa riqueza. Ele não divide a riqueza nem com a própria família. Ele tem uma relação com o Donald de patrão e empregado desde sempre. Tem histórias em que o Donald é funcionário do jornal do tio Patinhas. Ele é um pato que tem acesso
ao cofre do tio Patinhas, mas ele não tem em parte naquela riqueza. Ele defende a riqueza do tio Patinhas, dos irmãos Metralha, e que ele, em si, o Donald, ele é pobre, ele é classe média baixa. Ele vive com boleto para pagar. Ele tem raiva do primo Gastão, que consegue tudo na mão dele de graça pela sorte. O Gastão, ele não é milionário ou trilionário como o tio Patinhas. O tio Patinhas, na lore da Disney, o tio Patinhas trabalhou muito para estar com esse dinheiro. Ele também teve que ter muita sorte. Ele descobriu minas de ouro e etc. E fez investimentos. No caso do Gastão, a vida fornece a ele o que ele quer, o que ele precisa. Donald tem essas duas pessoas na própria família que pressionam o Donald a se sentir uma pessoa, um fracassado. Talvez seja uma mensagem aí para que o estadunidense que observe as pessoas bem-sucedidas, continue sempre buscando ser bem-sucedido para sempre e não observe o quanto que elas são fracassadas. E se elas observarem, se elas se perceberem como fracassadas, elas vão continuar correndo atrás do arco-íris, que é assim que é a vida do Donald. Enquanto tem um primo sortudo e um tio trilionário. Vamos agora para a historinha, né? Vamos para a parte boa, então. Será que o Donald é feliz? Será que ele vai descobrir o segredo da felicidade? Quais são as faces da felicidade? Quantas faces tem a felicidade? A gente já começa aqui com o Donald em casa, resolvendo um BO dos sobrinhos dele. Ele descobre que estava até feliz. Veja só, ele passa por todo esse problema dos sobrinhos fazendo a comida e terem que lavar a louça. E a ligação do tio dele. Aí ele fala assim, eu estava tão feliz até meu tio ligar. A felicidade dele era saber que o tio dele não tinha ligado até o momento. Tem um momento aqui muito engraçado, que é quando ele encontra o Mickey na rua. E ele pede uma carona porque o seu carro quebrou. O carrinho 303 quebrou. E o que acontece? Ele encontra o Mickey olha pra ele, muito... Ele pede uma carona pro Mickey, mas só que o Mickey faz uma cara de que deu um gatilho no cara, sabe? Muito bom isso aqui. Ele vai embora e larga o Donald na rua, porque ele passou um filme na mente dele e ele não quer dar carona pro Donald. Ele acaba chegando lá numa caixa forte, porque o tio dele está desesperado para que ele encontre com ele lá na caixa forte. E aí ele diz para o Donald tomar banho. Quando o Donald toma banho, ele fala assim, por que você não instala um aquecedor solar? A luz do sol é de graça, já que você é tão sovina. Então o tio Patinhas fala, você tá louco? Eu trabalho com carvão, gás, petróleo e energias fósseis. Se eu botar energia solar, meu negócio vai afundar. E daí o dono diz assim, então, se você fosse investir em energia solar, as pessoas não vão adoecer mais e vão parar de tossir. Ele fala, mas aí eu sou dono das fábricas de pastilha contra tosse. Aqui a gente tem o capitalismo no seu estado bruto, né? É o dono do capital que lucra com a tragédia. Foi assim que os bilionários ficaram tão ricos durante a pandemia e depois das tragédias, né? E nós estamos hoje discutindo enriquecimento pela tragédia. Depois disso, o tio Patinhas organiza uma viagem para o Donald para encontrar uma pedra que vai trazer a felicidade, que está nessa pedra lá nos Himalaias. O dono não sabe como é que ele vai achar essa pedra, ou ele encontra o seu primo Gastão, que acha dinheiro na rua, acha passagem de cruzeiro. No fim das contas, ele vai para a fazenda da vovó Donalda para perguntar a ela, será que é isso a felicidade? Viver na fazenda, viver da própria criação, da própria plantação, será isso? A vovó Donalda acaba contactando o professor Ludovico, porque né, ele é um cientista, para que ajude o Donald a descobrir o segredo da felicidade. O professor chega prontamente achando que vai fazer uma conferência, só que não é só um problema que o Donald está tentando resolver. Durante essa conversa que ele tem com o professor Ludovico, eles vão passear e o João Bafo de Onça acaba aparecendo. Donald acaba prendendo o João Bafo de Onça e conseguindo uma recompensa, até um dinheiro bom por essa recompensa. Essa situação ela vai acontecer várias vezes durante a história, que é o Donald prendendo o Bafo de Onça sem querer mesmo e conseguindo um dinheiro até bacana
né? Assim como o Gastão também passa por esse tipo de situação. E então ele vai fazendo planos de pessoas de classe média. O que ele quer mesmo, gente? Gastar com esse dinheiro é comer uma pizza gigante, ter uma massagem, ir pra praia e comer mais pizza, até que o dinheiro acabe. Assim ele pensa. Essa é a felicidade para o Donald nesse momento. Quer dizer, cada vez que a história vai passando, a vida do Donald vai passando, a sua visão de felicidade ela vai mudando, assim como as pessoas, né, vão também mudando suas formas de ver a felicidade. Acaba que o Ludovico tem uma viagem para fazer para uma terra que é uma ditadura. Nessa ilha, onde esse ditador é a única pessoa feliz, eles deixam bem claro, enquanto que toda a sociedade está triste, está passando fome. Por que isso acontece? Porque esse ditador é o cara que acumula as riquezas da ilha para ele. A gente então vai ter um paralelo entre o capitalismo e um país socialista. No fim das contas, a riqueza seria o ponto final para a felicidade, enquanto que a pobreza seria a tristeza final para as pessoas. O proletário, a classe média, a classe pobre, né? A falta de acesso à riqueza de um país, de uma nação, é a razão para a tristeza. Ele acaba chegando nesse país, é preso, ele conhece um morador dessa ilha, muito pobre, que só tem uma pedra para dormir de travesseiro. Esse bodinho aqui, achando que está sendo filmado de alguma forma, o governo faz ele achar que está sendo visto por câmeras e que ele não pode falar mal do governo, assim como acontece em algumas ditaduras, ou talvez em todas as ditaduras. No fundo, ele é uma pessoa triste, mas ele tem que dizer aos quatro ventos que ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa conformada com a própria pobreza por razão da opressão que ele sofre pelo governo. Daí, ele se descobre uma pessoa que estava simplesmente sendo iludida pela visão do governo, pela propaganda de governo. Depois que o Ludovico faz um trabalho com ele, ele vira uma pessoa hiper sincera. Nessa sinceridade dele, ele vira uma pessoa capitalista. Ele acaba querendo conhecer o outro lado, o lado do capitalismo, o lado das pessoas que têm trabalho, que compram coisas, que se esforçam para ter seus objetos, para ter sua casa, sua família. E aí ele fica querendo fugir do país para conseguir essa liberdade que ele tanto procura. Para esse bodinho aqui, a liberdade de poder comprar, a liberdade de poder ter seus objetos, isso seria para ele a felicidade, contrastando com a vida do Donald, que já está dentro dessa situação e ele é infeliz, fazendo esse contraponto aí. Nesse caso aqui, vemos mais uma vez que a felicidade seria a própria busca da felicidade, que é o nosso bodinho. Já o Donald continua na jornada, foge do país, recebe uma ligação de que outro cientista foi sequestrado. Esse é o cientista que estava com o Mickey no primeiro livro. Já esse outro cientista, eles conseguem fugir da prisão do ditador, fim da opressão. Veja, o povo está feliz com o fim da opressão. Eles são livres por um pato que vive no mundo capitalista e é infeliz. Eles acabam chegando na tal Ilha do Oriente, depois de conseguir viagem aérea e tudo mais. Quando eles conseguem chegar na tal ilha, na Ilha do Oriente, descendo do avião, eles encontram quem? O João Bafo de Onça. João Bafo de Onça querendo a tal da pedra que traria a felicidade, a pedra da ataraxia. Assim, mais uma vez, o Pato Donald consegue prender o João Bafo de Onça e recebe mais uma grana. Mesmo assim, ele está muito triste, porque ele quer ajudar o Tio Patinhas a descobrir a felicidade. Ele conversa com um dos monges lá, o monge fala várias frases budistas. A gente tem, durante o livro, alguns termos budistas, e o Donald ele fica desesperado, porque a mentalidade dele é muito fechada, é muito contida, e aí ele não consegue chegar a entender o nível de pensamento que os monges estão falando. Acaba que ele, descendo pela montanha, cai numa praia. E o que as pessoas da praia dizem? Nossa!
Ele trouxe neve para a praia. Deve ser o cara mais feliz do mundo. Fazendo outro contraponto. Enquanto que os monges que moram na montanha, na neve, são pessoas que se consideram felizes. As pessoas que moram na praia, que seria um lugar teoricamente mais alegre, não estão tão felizes assim. Há um momento aqui que um menino, durante essa caminhada na praia, está chorando. O problema dele é porque ele fez um castelo de areia e o colega dele do lado fez um castelo maior. E daí ele gostaria de ter um castelo igual ao do homem, trazendo para nós que a felicidade para uma pessoa seria a comparação, né? É um problema que a gente tem visto nas mídias sociais por causa da imagem que as pessoas projetam, trazendo infelicidade para as outras. Você passa o dia se comparando a pessoas que tiram fotos felizes, enquanto que você está trabalhando e tendo seus desafios diários. Donald consegue voltar para Patópolis. Nessa volta para Patópolis, ele encontra o nosso amigo Bodinho lá do país que vivia em opressão. Esse Bodinho hoje é um trabalhador, ele anda de terno, com uma malinha. E o Donald pergunta, você conseguiu sua liberdade? Sim. E não está feliz? Estou sim, porque eu tenho um apartamento pequeno, só me falta um micro-ondas, daí eu poderei tirar férias há 1 ano, porque ele acabou de ser contratado. Aí ele vai comprar uma poltrona. O Donald pergunta, você anda correndo para lá e para cá para comprar coisas, você não estava melhor lá no deserto? Ele disse, realmente. Mas aqui eu tenho um liquidificador incrível e já vi outro ainda mais moderno. A angústia da perseguição por compras trouxe esse Bodinho uma angústia que ele nunca teve. No fim das contas, gente, o Donald volta para sua terra, para Patópolis, e ele acaba encontrando as mesmas situações que ele encontrava antes. A única diferença aqui é o nosso amigo Bodinho, né, que eu já tinha falado, que ele entrou dentro do sistema, o ciclo de trabalho e comprar coisas como sendo um sinal de felicidade. Será que é isso mesmo, a felicidade? O livro tem muitas perguntas. O livro é uma jornada de perguntas e respostas. Cada um vai dizer se aquele mundo em que ele morava, o nosso amigo Bodinho, era melhor para ele ou se é agora. Será que o tio Patinhas é que é o feliz? Será que é o Gastão que é realmente feliz? Será que são os sobrinhos do Donald que vivem uma correria eterna em busca do conhecimento, em busca da natureza, dos escoteiros mirins? Será que a felicidade é andar com sua namorada? Será que a felicidade é a vida na fazenda com a vovó Donalda? Ele vai encontrando as mesmas pessoas, vai resolvendo outro problema do Mickey, e aí ele prende o bafo de onça de novo, recebe mais uma grana, assim, o status quo vai voltando, né? Ele encontra o tio Patinhas nadando em dinheiro, não dá a resposta para o tio Patinhas. O tio Patinhas fica lá com a cara sem saber realmente o que é a felicidade, se ele é feliz, se não. O Donald acabou trazendo para ele um problema existencial. Para todos os personagens, termina o quadrinho com um problema existencial para a vida deles, um problema que eles não tinham. Talvez seja essa o grande mote desse livro, que é fazer com que a gente questione o nosso próprio sentido de viver e ver qual é a nossa jornada, né? O Donald chega em casa, encontra a mesma situação com os sobrinhos. O final do quadrinho, gente, é uma das coisas mais lindas que eu já vi recentemente. Depois de toda essa jornada da busca pela felicidade, de saber o que é ser feliz, ele descobre que a felicidade é sentar lendo um quadrinho com o pé para cima, que nem eu tava enquanto eu tava lendo isso aqui. Desse jeitinho aqui, com o telefone fora da parede. Aí, gente, é você viver, ter sua jornada, ficar em paz consigo mesmo, lendo seu livrinho, com sua namorada na janela, sabendo que seus sobrinhos estão bem, mesmo tendo um vizinho suportável, mesmo tendo uma louça enorme para lavar, ele sabe que essas são as pessoas que ele ama, né? Tá aí, fica a nossa dica aí de quadrinho. Então, o que vocês acharam? Qual é a sua visão da felicidade? Você tá feliz agora? Você se considera uma pessoa feliz? Se não, o que você precisa fazer para mudar, né?
Eu não sei. Tem dias que eu estou mais feliz, tem dias que eu não estou tão. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você está feliz, bata as mãos. Valeu, gente. Se ainda não está inscrito, se inscreva também no nosso canal. Um abraço e um beijo. Eu não sei mais nem como é que termina o vídeo. Valeu.